Olá, aqui é o Juliano Zicor e hoje eu preciso te contar por que ser chamado de vendedor nato é a maior roubada. Na verdade, eu ouvi isso a vida inteira. Sou filho de vendedor e sempre tive facilidade de me relacionar com as pessoas. Então eu sempre ouvi um monte de gente falar que eu já nasci sabendo vender. A verdade é que não é bem assim. Você lembra o que aconteceu em 91? Foi o impeachment do Collor. Já foi há 25 anos e parece que foi ontem. Agora até já tivemos o segundo impeachment, não é verdade? Mas eu ainda me lembro muito bem dos detalhes do primeiro, porque exatamente foi nessa época que o vendedor profissional despertou dentro de mim. Eu achava que era um vendedor profissional, mas eu era um amador. Lembro bem, era um dia ensolarado de inverno e eu estava na faculdade, aguardando a minha aula favorita, que naquele dia era a administração de vendas. Na época eu cursava administração de empresas em Blumenau. E apesar do dia bonito, eu me sentia abalado e deprimido. O mês havia sido difícil, a minha comissão mal pagaria as minhas contas. Os clientes simplesmente não fechavam os pedidos, todo mundo culpava a economia do país. E o pior é que eu não mudava a minha forma de vender. Eu continuava batendo na porta dos mesmos clientes, enviando as mesmas cotações. E para piorar ainda mais, quando o cliente pedia redução de preços, eu não tinha argumentos e cedia. Era evidente que as coisas iam de mal a pior, mas no fundo, eu achava que daria um jeito. Afinal de contas, eu era um vendedor nato, e eu acreditava no meu íntimo que altos e baixos eram normal na vida de um vendedor. Só que aquela semana foi vergonhosa para quem se considerava um profissional. Eu fui por uma grande reunião completamente despreparado. Eu vendia serviços de impressão gráfica e um dos meus clientes era uma grande rede de supermercados que inclusive possuía diversas filiais. Essa visita era importante porque iria garantir o giro da empresa, inclusive a folha de pagamento do mês seguinte. Só que quando eu cheguei lá, você não sabe o que aconteceu. Você já encarou uma sala fechada, com 8 concorrentes disputando ao mesmo tempo o mesmo pedido e literalmente no grito? Eu fiquei tão inseguro, tão nervoso, que comecei a gaguejar e fui completamente incapaz de argumentar. E perdi a venda, perdi o faturamento e voltei de mãos abanando e com o rabinho entre as pernas. Lembra do 7-1 Brasil e Alemanha, da Copa? Doeu igual. Só que não era um jogo de futebol, era o futuro da empresa em jogo. O salário dos funcionários, famílias inteiras que dependiam daquele faturamento. Aquela derrota me deixou em choque e, felizmente, inconformado. E eu vou repetir, felizmente inconformado. Para você ter uma ideia, o pior aconteceu. Eu vi com os meus próprios olhos o terror do atraso de salário. E vendedor profissional sabe que isso é o fim. Afinal, comercial é o coração da empresa. Se não há vendas, a empresa para. E foi durante a aula de administração de vendas que ficou nítido para mim que eu não tinha técnica alguma. Afinal, eu era um vendedor nato que havia subestimado os cursos. Mas aquela aula foi o ponto de virada. Não me deixei abater. Tomei uma atitude e fui me qualificar. Busquei um método e depois outro, e me superava todos os dias, aplicando até que me tornei incansável colecionador de técnicas de vendas. E por isso eu te digo, parabéns! Parabéns por estar aqui assistindo esse vídeo. Parabéns por se permitir, se dar a chance de ser ainda melhor. Lembre-se, o melhor ambiente para você colocar em prática as técnicas de vendas é o ambiente comercial, porque assim você terá a chance de transformar os seus resultados rapidamente. E você só precisa entender a técnica certa para cada tipo de situação. E claro, você já sabe que pode contar comigo, não é mesmo? E quinta-feira, dia 22, às 13 horas, eu serei o entrevistado da Andrea Ferrari no webinário Almoço Digital da Sucesso, onde faremos uma entrevista aberta contando 6 segredos dos maiores vendedores do mundo, que são os 6 pilares da técnica A Ponte, que faz o cliente atravessar para o seu lado. Será uma entrevista com muito conteúdo, mas eu sei que às vezes basta uma dica simples para você já dar uma tacada de mestre e conquistar uma grande conta. Bem, eu espero ter te ajudado e te vejo na quinta. Até lá!